Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Continuamos falando sobre polígonos regulares escritos na circunferência. Mas antes eu quero dar 2 recadinhos para vocês. Primeiro, se você só assiste pela TV e não tem acesso ao Classroom, não esqueça de ver na sua escola que dia ela vai estar aberta para você levar as atividades, porque elas contarão como nota e como frequência. Só tome os cuidados ao se dirigir à sua escola. E o segundo recadinho, se você tem acesso ao Classroom, não esqueça de entrar todo dia, não deixe as atividades acumular e marque presença. Não esqueça de registrar a sua frequência, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Desculpa, para quem aí se perdeu um pouquinho nas aulas, só a professora Jaqueline, tá bom? Então lá, o que vamos ver na aula hoje? Então hoje nós vamos aplicar as relações métricas dos polígonos regulares escritos na circunferência. Nós iniciamos essa aula na aula anterior, só que agora nós vamos dar continuidade. Eu sei que foi uma aula um pouco mais pesada, mas eu sei que vocês aprenderam, então vamos reforçar o que nós aprendemos, tudo bem? Então lá, vamos relembrar? Quais são as relações métricas que eu tenho no quadrado escrito numa circunferência? Então, eu tenho o L, que é a medida do quadrado, o A, que é a medida do apótema. Lembre-se que o apótema sai do centro até o ponto médio do lado. Tem o raio, que é o comprimento, né? R, né? O comprimento do raio. E 2 relações que nós vimos na aula anterior, que o lado do quadrado é raio raiz de 2 e o apótema raio raiz de 2 dividido por 2, ou metade da medida do lado. Tudo bem? Continuando. Aí, nós também estudamos, nós estudamos o quadrado inscrito. E vamos fazer um exercício para relembrar? Olha, eu acredito que vocês vão resolver esse exercício rapidinho. Vamos ver qual é? Sabe-se que o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência de raio R mede 40 raiz de 2. Nessas condições, eu vou pedir duas coisinhas para vocês. A medida do apótema e o comprimento do raio. Então, eu quero descobrir o raio, o R, né? Eu quero saber, ele me deu a medida do lado, quero saber o raio e eu quero saber o apótema. Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Tá bom?
aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos ver lá? Ó, ele pediu para calcular a medida do apótema e aí o comprimento do raio. Eu acredito que vocês perceberam que para terminar o item A, tinha que terminar o item B primeiro. Perceberam isso? Ótimo, estou vendo que vocês estão prestando atenção na aula. Vamos ver aqui a resolução? Então, aqui, ó, para resolver o item A, o que ele me pediu? O apótema do quadrado. Então, vamos escrever. A igual R raiz de 2 sobre 2. Ah, mas eu não tenho raio. Não tem problema. Nós vamos calcular a letra B. L igual a raio raiz de 2. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o L. Ele me deu o L. Vamos pegar no enunciado? O lado mede 40 raiz de 2. Então, 40 raiz de 2 é igual ao raio raiz de 2. Vou inverter aqui um pouquinho. A raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vamos... E agora, como é que eu divido? Preciso tirar a raiz? Não. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, essa divisão dá 1. Daí, o que me sobrou? O raio mede 40 centímetros. Show, né? Vocês perceberam isso? Vamos agora terminar a letra A? Então, A é igual a 40 raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? 40 dividido por 2, a aresta é 20 raiz de 2 centímetros. Show de bola, né? Vocês acertaram. Então, daí, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula? Agora vamos relembrar o triângulo equilátero. Quais são as relações no triângulo equilátero? Lado, medida do lado do triângulo. A, medida do apótema. Raio R, né, o comprimento desse raio. Quais são as relações que a gente viu? O lado e o apótema. Tudo bem? Ó, aqui o desenho, né? É sempre importante dar uma olhada no desenho. Eu tenho o raio R, o apótema do centro a metade, que é o A, e L de lado. Tudo bem? Duas relações importantes que nós vimos na aula passada. Então, vamos resolver esse exercício? Exercício 2. Uma pessoa observa um vitral. O que é vitral? Vitral são as janelas. Normalmente a gente vê muito isso em igrejas, catedrais. Então, são desenhos que eu tenho no vidro, na janela, tá? E ele tem um desenho de um triângulo equilátero inscrito em um círculo de 40 centímetros de raio. Se a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, qual é a área do triângulo observado por essa pessoa? O que eu preciso descobrir para calcular a área? Eu preciso descobrir o lado. Como é que eu vou descobrir esse lado? Tem 3 informações aqui. O lado, o apótema, e aqui tem uma outra observação. Como a gente está vendo no vitral, ninguém vai dizer, aquele vitral tem 2 raiz de 3 centímetros quadrados. A gente sempre dá um valor aproximado. Então, qual a aproximação que a gente vai usar para a raiz de 3? A aproximação 1,73. Então, vocês vão conseguir fazer. Vou dar um tempo para vocês responderem. Tudo bem?
aí, conseguiram resolver? Fácil, né? Ele dá um pouquinho de trabalho, porque tem que trabalhar com quadrado, raiz, mas eu sei que vocês tiram isso de letra. Vamos no quadro ver como resolver? Então lá. Então aqui eu tenho 3 informações que foram dadas. O lado, o apótema, né? Ali nos dados, e para usar a raiz de 3. Só que se vocês perceberam pelo enunciado, a gente não vai precisar usar a relação do apótema. A gente só precisa da relação do lado. Vocês perceberam isso? Olha, isso é uma coisa que às vezes acontece. Às vezes você tem um dado num problema que não é necessário usar. Aí, por isso que é importante a leitura, não esqueça disso. Matemática também é ler, né? Então, vamos resolver? Então, lá, eu tenho lá, vou pegar lado é igual ao raio que multiplica a raiz de 3. Qual é o raio? Ele disse que é um raio de 40 centímetros. Então, vamos substituir? Então, 40 vezes raiz de 3. Pronto, achei o lado. Não vou substituir a raiz aqui, vou deixar para substituir só lá no final, tá bom? Para não trabalhar com número decimal. O que ele pediu? O lado? Não, ele pediu para calcular a área. Então, vamos calcular a área? L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o valor de L, que é o lado, aqui. Fazendo essa substituição, A igual 40 raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Então, eu tenho essa operação aqui. Parece difícil, mas não é. Como que eu vou fazer isso? Vamos para o meu rascunho aqui? 40 raiz de 3 ao quadrado. Então, eu vou fazer 40 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. 40 ao quadrado, 1.600. Raiz de 3 elevado ao quadrado. Operação inversa. 3. Quanto que deu isso? 4.800. 4.800 é divisível por 4. Então, eu já vou aproveitar e vou dividir por 4. Vai dar 1.200. Tudo bem? Então, vamos para cá. 1.200 vezes a raiz de 3. E agora, eu vou fazer... Ninguém vai dizer, a área daquele triângulo no vitral é 1.200 raiz de 3 centímetros quadrados. Não é que esteja errado, mas não é comum. Então, vamos usar uma aproximação. Qual vai ser a aproximação que nós vamos utilizar? 1.200 vezes 1,73. Tá? É uma aproximação. A raiz de 3, nós já estudamos, ela é irracional. Ela é um número que não infinito, tá? Não tem fim. Então, a gente está fazendo uma aproximação de 2 casas decimais. Fazendo essa operação, que eu já tenho a conta feita aqui no slide, 2.076 centímetros quadrados. Tudo bem? Foi fácil? Ou foi difícil? Eu acredito que foi fácil. Então, no nosso cotidiano, nós trabalhamos muito assim com a raiz. Quando deixamos a raiz indicada, nós temos o valor exato. E quando é uma situação mais prática, a gente tem o costume de usar aproximações. As 2 respostas estão exatas, estão corretas, estão certas. A gente só faz essa aproximação. Tudo bem? Show de bola. Vamos continuar? Mais um exercício para vocês aqui. Em uma circunferência de 50,24 centímetros de comprimento, está escrito um triângulo equilátero. Determine a medida do lado desse triângulo e o perímetro desse triângulo. Ó, são 2 coisas. Ele pede o lado e o perímetro. E tem uma informação. Ele diz que o comprimento da circunferência. Lembram? Comprimento da circunferência. Lembra da aula do professor Anderson que ele usou um pote de pipoca para fazer o comprimento? Lembra do número π? Ah, veja como a matemática vem e vai. Essa é a beleza dela.
Então, vamos ver. Então, o comprimento 2πr, o lado r raiz de 3, e nós vamos fazer uma aproximação. A raiz de 3 nós vamos aproximar para uma casa decimal, 1,7, e o número π para duas casas decimais, que é π 3,14. Tudo bem? Então, vou dar um tempo para vocês resolverem e já volto com a resposta para ver se vocês acertaram. Tudo bem?
aí, pessoal, conseguiram resolver? Fácil, né? O segredo está em utilizar aquela informação, o comprimento da circunferência, né? O comprimento da circunferência. Então, vamos lá para o quadro para a gente resolver? Então, Então, vejam lá. Como a informação que eu tenho? Eu tenho o comprimento igual a 2 vezes π vezes raio. Ele me deu a informação que o comprimento é 50,24 centímetros. Então, vamos substituir esse valor. 2 vezes. Lembra lá que no enunciado estava a seguinte informação? Π igual 3,14 é uma aproximação. Então, vamos substituir. 3,14 vezes o raio. Vamos fazer essa multiplicação? 50,24. 6,28 é. Nós queremos o raio, então vamos isolar a incógnita. O 6,28 está multiplicando. A operação inversa é a divisão. Então, vamos dividir 50,24 dividido por 6,28. Fazendo essa divisão, quanto que nós temos de raio? 8 centímetros. Tranquilo? Fácil, né? O que mais que ele pediu? Ele pediu a medida do lado desse triângulo. Então, vamos calcular a medida desse lado? Como nós vamos fazer isso? Lado igual raio, raiz de 3. Qual é a medida desse lado? Raio, 8. Ó, o raio, 8 centímetros. Vamos substituir aqui no raio, tudo bem? Então, vai dar 8 raiz de 3 centímetros. Tranquilo? E ele pediu o perímetro. O que é perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. Então, vamos calcular o perímetro. Então, o perímetro, como eu sei que é triângulo equilátero, eu não vou fazer lado, mais lado, mais lado. Eu vou fazer 3 vezes o lado, tá? Aí, qual que vai ser o perímetro? 3 vezes 8 raiz de 3, portanto, o perímetro é 24 raiz de 3 centímetros. Então, eu usei o comprimento da circunferência para achar o raio, tá? E usei o raio para achar a medida do lado. Isso é uma relação, tá? Por isso que nós chamamos de relações métricas. Eu estou fazendo a relação do triângulo escrito na circunferência. Aí eu calculei o perímetro. O que é perímetro? Lado mais lado mais lado. Como é triângulo equilátero, eu posso fazer 3 vezes essa medida. 24 raiz de 3. E aí? Acertaram? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos continuar. A última figura que nós vamos estudar hoje, relembrar na realidade, né, é o hexágono regular. Então, vamos ver? Ó, o hexágono é um polígono de 6 lados. L é a medida do lado, o A é o apótimo e R é o raio. Quais são as relações que nós estudamos na aula anterior? O lado do hexágono é igual à medida do raio e o apótimo é o raio multiplicado por raiz de 3 dividido por 2. Tá? Então, eu multiplico e é o resultado dividido por 2. Posso deixar indicado a raiz ou fazer uma aproximação, que nem alguns exercícios que nós estamos fazendo. Tudo bem? Então, vamos lá. Exercício 4. Nossa, bastante exercício. Não, pouco. Eu sei que vocês vão dar conta. Então, em uma circunferência de 100 centímetros de diâmetro, ó, voltou o diâmetro novamente. Lembrem, né, da relação entre diâmetro e raio. Está escrito um hexágono regular. Determine a medida do lado desse hexágono e a medida do apótema. Veja aqui quais são os dados fornecidos para resolver esse problema. O lado é igual ao raio, o apótemo, R, raiz de 3 sobre 2, e use a aproximação para a raiz de 3, 1,7. Tudo bem? E daí? Vocês conseguem resolver? Vou dar um tempo e nós já voltamos com a resposta. Tudo bem?
aí, conseguiram resolver o 4? Foi fácil? Veja essa observação que eu coloquei aqui, ó. Raiz de 3, aproximação 1,7. Vamos olhar a resposta do exercício 3? E a resposta aqui está 40,8. Mas não foi essa a resposta que você colocou, professora. Ah, que bom, tá prestando atenção. Vamos voltar aqui à resposta que eu coloquei no quadro? 24 raiz de 3. Ué, e aqui no slide está 40,8? Ih, professora, não entendi. Ah, mas é bem fácil. Eu acredito que você tenha achado aquela resposta. Então, como é que eu chego naquela resposta? É só fazer a substituição. 24 vezes 1,7. E quando eu multiplico, o resultado dessa conta é aproximadamente 40,8 centímetros. Tranquilo, né? Ah, eu sei que às vezes vocês ficam pensando, deu um pouco de diferença, mas isso significa que você está raciocinando, você está analisando a resposta. Isso é muito bom. Vamos ver agora a resposta da questão 4, que eu deixei para vocês fazerem? Então, a questão 4 está aqui. Eu tenho uma circunferência de 100 centímetros de diâmetro, eu quero a medida do lado e a medida do apótimo. Vamos resolver no quadro? Então, ele me deu a medida do diâmetro. Qual que vai ser a medida do raio? Se o diâmetro é 100, o raio vai ser a metade. Então, o raio mede 50 centímetros. Qual que é a medida do lado do meu hexágono escrito na circunferência? É exatamente a mesma medida do raio. Então, o lado mede 50 centímetros. Tranquilo, né? Mas ele pediu mais uma coisa. Qual é? A medida do apótema. Então, vamos calcular a medida do apótema? Então, o apótema, letra A para apótema, é raio, raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Vamos substituir. O apótema vai ser 50 raiz de 3 sobre 2. Qual é a aproximação que eu vou usar para a raiz de 3? 1,7. Vamos substituir. Então, 50 vezes 1,7 sobre 2. Fazendo essa continha aqui no meu rascunho. 5 vezes 7, 35. 5 com 3, 8. Não esqueça da vírgula, 85. Vou dividir ao meio, 85, 42,5 centímetros. Ou, melhor falando, 42 centímetros e meio. E aí, foi fácil? Tranquilo? Então, veja, não é que eu não posso deixar a raiz de 3. Posso, tá? Mas se o exercício pedir aproximação, a gente faz aproximação. Então, as duas maneiras estão corretas. Tudo bem? Fácil? Show de bola? Tranquilo? Nota 10 para todos? Então, tá. Então, o que nós vimos na aula hoje? Então, hoje, nós continuamos as relações métricas na circunferência do quadrado, do hexágono e do triângulo equilátero. Tá? Nós praticamos mais um pouco, tá? Então, é importante praticar. Então, até a nossa próxima aula. E não se esqueça de um recado bem importante. Se você estiver em casa, já deixe separadinho, porque na nossa próxima aula, nós vamos precisar do transferidor, do compasso e de uma régua, tá? Às vezes, você pode ter um transferidor que tem aquela réguinha embaixo. Se tiver, ótimo. Mas se dá uma separadinha aí. Então, na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar com o transferidor e com o compasso. O que nós vamos fazer com isso? Surpresa, tá? Nós vamos utilizar na nossa próxima aula. Obrigada, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tudo bem?